No entanto, se você não reconhecer e seguir o seu tempo, pode perder grandes oportunidades que Deus tem para você. Você está disposto a viver sob a direção de Deus, para que cada minuto da sua vida se torne um momento de grande significado e bênção. Acredite no plano maravilhoso que Deus tem para você e caminhe com fé no tempo dele. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu uma ordem perfeita onde cada momento tem um propósito sagrado. A luz separada da escuridão, o dia separado da noite, e tudo está disposto de forma maravilhosa por ele. No entanto, quando ignoramos essa ordem e agimos fora do ritmo de Deus, podemos abrir portas para a pobreza, infortúnio e caos em nossas vidas sem perceber. Tomar banho à noite, um ato aparentemente inofensivo, pode se tornar algo espiritual, se não for feito no momento adequado. Na Bíblia, a água não é apenas um elemento físico, mas também simboliza limpeza à vida e restauração. No entanto, quando usamos a água em momentos inadequados, ela pode se tornar um fator vulnerável espiritualmente, abrindo portas para influências negativas. Reflita sobre isso. Você está vivendo no ritmo que Deus preparou para Soabiá, Adeotá para a sua vida. A noite não é apenas um tempo de descanso, mas um momento cheio de segredos espirituais profundos. Não deixe que as menores decisões, como tomar banho à noite, afetem a paz e as bênçãos que Deus preparou para você. Viva segundo a sua orientação para se proteger dos riscos invisíveis e abrir novas oportunidades em sua vida. Lembre-se de que Jesus, o modelo perfeito de perfeição, sempre soube o momento certo para todas as suas ações. Em Marcos 1,35, a Bíblia relata que, de madrugada ainda escuro, Jesus se levantou e saiu, e foi a um lugar deserto e ali orou até encontrar o Pai. Ele escolheu o momento não por acaso, mas como uma escolha intencional, mostrando uma profunda compreensão da importância do tempo em tudo o que ele fazia. Cada momento do dia tem um propósito espiritual único. A manhã tem seu propósito, a tarde tem seu propósito e à noite é um momento especial, quando o mundo espiritual opera com mais força do que nunca. A noite não é apenas um tempo para descanso, mas também é quando as forças invisíveis operam intensamente, criando influências profundas que não podemos ver com nossos olhos. A Bíblia mostra que a noite é o momento em que o medo e o tremor se apoderam, e em várias passagens, a escuridão se torna o palco de batalhas espirituais entre a luz e as trevas. Você percebe que quando age à noite, pode estar inadvertidamente abrindo uma porta para que as coisas negativas invadam sua vida. Esses eventos não são acidentais, mas fazem parte do plano espiritual de Deus, onde ações no momento errado podem levar à pobreza, infortúnio e caos. Portanto, esteja mais consciente de cada momento, especialmente quando a noite cai. Deus estabeleceu tudo em uma ordem perfeita, e se vivermos de acordo com o ritmo dele, encontraremos paz, prosperidade e proteção. Você está disposto a ajustar sua vida de acordo com esses ritmos espirituais? Na Bíblia, muitos eventos importantes aconteceram à noite, e esses momentos têm um profundo significado espiritual que não podemos ignorar. A noite não é apenas o período para descanso, mas também é o tempo para estarmos em silêncio, refletir e nos conectar mais profundamente com Deus. Esse é o momento em que decisões espirituais importantes podem ser tomadas afetando nossas vidas de maneiras que às vezes não podemos ver com os olhos. Um dos eventos mais importantes na Bíblia que ocorreu à noite foi a morte dos primogênitos no Egito no livro de Êxodo. Quando Deus ordenou ao anjo que destruísse os primogênitos dos egípcios,
Isso aconteceu durante a noite, quando as trevas cobriam a terra, trazendo uma lição sobre o julgamento e o poder de Deus. Foi o momento em que sua justiça e poder se manifestaram claramente. Também não podemos esquecer do evento em que Jesus foi preso durante a noite no jardim de Getsêmani. Embora soubesse o que aconteceria, ele seguiu o plano estabelecido pelo Pai. A noite foi o momento em que Judas o traiu, mas também foi o tempo em que Jesus demonstrou seu amor incondicional e grande sacrifício. Quando a Bíblia diz, e estava escuro, isso representa a escuridão espiritual que Judas entrou ao escolher trair. Cada evento que ocorre à noite contém lições sobre a importância do tempo e da vigilância em nossas vidas. A noite, segundo a Bíblia, não é apenas o tempo para descanso, mas também o momento em que podemos tomar decisões espirituais significativas. Você está pronto para perceber que cada noite oferece uma oportunidade para encontrar paz, vigilância e a direção de Deus. Tomar banho à noite pode parecer um ato simples, mas se não for feito no momento certo, pode servir como um lembrete da necessidade de viver com atenção plena em nossa vida. A Bíblia nos ensina que todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas. Esta é uma lembrança poderosa de que não devemos viver segundo o instinto, mas precisamos viver com consciência, vigilância e sob a orientação de Deus. Quando tomamos banho tarde da noite, especialmente em momentos em que as forças espirituais estão mais ativas, não estamos apenas quebrando a rotina, mas também podemos, sem perceber, perturbar a ordem sagrada que Deus estabeleceu. A noite não é apenas o momento de descanso, mas também o tempo em que podemos sentir e nos conectar profundamente com Deus. Por isso, viver com consciência e vigilância em todas as nossas ações, até nas mais simples, é importante para manter a paz e as bênçãos em nossa vida. Jesus nos ensinou dizendo: não durmam como os outros, mas mantenham-se alertas e sóbrios. Este é um chamado para vivermos com responsabilidade e consciência sobre todas as nossas ações. Ações aparentemente inofensivas, como tomar banho à noite, podem se tornar uma oportunidade para praticarmos a vigilância e obedecermos a Deus em todas as situações. Cada decisão, por menor que seja, pode fazer uma grande diferença em nossa vida espiritual. Você está disposto a manter-se alerta e viver sob a orientação de Deus em cada momento de sua vida. A sabedoria e o entendimento espiritual desempenham um papel crucial na vida de cada um de nós. A Bíblia, em Provérbios 4:7, nos ensina: a sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquira a sabedoria. Isso não é apenas um conselho, mas uma orientação valiosa de Deus, nos lembrando de que a sabedoria deve sempre ser a prioridade em todas as decisões da nossa vida. A sabedoria não vem das emoções ou da impulsividade, mas de uma percepção correta sobre o tempo e as circunstâncias para agir com discernimento e clareza. Um coração sábio perceberá os tempos e não agirá segundo as emoções ou a pressa. Como a Bíblia ensina, a sabedoria começa com a sabedoria. Uma decisão sábia não depende apenas de emoções momentâneas, mas deve ser cuidadosamente considerada e analisada à luz da orientação espiritual de Deus. Agir impulsivamente pode levar a consequências indesejadas e somente a sabedoria pode nos ajudar a evitar isso. Precisamos sempre buscar a sabedoria em todas as situações. A Bíblia também nos ensina que quando buscamos sabedoria, obtemos entendimento e discernimento corretos, o que nos ajuda a administrar bens-tempo e relacionamentos de maneira mais eficaz.
Você está disposto a viver segundo a sabedoria que Deus preparou para você. Ao viver segundo essa sabedoria, você verá que não só crescerá espiritualmente, mas também alcançará paz e prosperidade em sua vida. A relação entre a pobreza e o erro no tempo é uma lição profunda que a Bíblia nos ensina. O tempo pode ser o fator decisivo em todas as ações. Agir fora do tempo não é apenas fazer algo no momento errado, mas pode levar a consequências indesejadas, como carência, dificuldades e desequilíbrio na vida. A Bíblia nos lembra várias vezes da importância de agir no momento certo, seguindo a orientação de Deus, para evitar resultados que não podemos prever. Um exemplo claro dessa relação é a história do povo de Israel na Bíblia. Quando o povo de Israel decidiu agir sem a orientação certa de Deus, eles enfrentaram o fracasso. Em Números 14, 40-45, quando Deus disse ao povo de Israel para esperar e não entrar na terra prometida, devido à falta de fé, um grupo deles decidiu agir fora do tempo e subiu para lutar sem a proteção e orientação de Deus. O resultado foi que eles falharam e sofreram grandes perdas. Este é um exemplo claro de que quando não agimos segundo a orientação de Deus e não fazemos no tempo certo, podemos enfrentar dificuldades inesperadas. O tempo é um fator importante em todas as coisas. Deus planejou tudo de maneira perfeita, e quando não vivemos de acordo com esse plano, os erros nas ações podem gerar dificuldades e desafios desnecessários. Quando não seguimos a orientação de Deus sobre o tempo, podemos sem querer fazer coisas que não são boas para nós mesmos, que essas ações pareçam inofensivas. Pense sobre isso. Você pode estar fazendo as coisas certas, mas se não fizer no momento certo, o resultado pode não ser o esperado. Isso não é por acaso, mas uma lição sobre a importância do tempo e da vigilância em nossas ações e decisões. Você está disposto a ouvir a orientação de Deus e agir no momento certo. Deixe que a sabedoria de Deus o guie para evitar dificuldades desnecessárias e viver na prosperidade que Ele preparou para você. A noite não é apenas um tempo para descanso, mas, segundo a Bíblia, também é o momento em que as batalhas espirituais acontecem com mais intensidade. Costumamos pensar que a noite é o momento de relaxar para o corpo e a mente descansarem, mas no mundo espiritual, a noite é quando devemos estar mais alertas do que nunca. Em Mateus 13:25, a Bíblia diz: "O inimigo semeia o joio enquanto os homens dormem." Este é um lembrete importante para estarmos vigilantes a todo momento, especialmente quando a noite cai. Quando não prestamos atenção, quando relaxamos nossa vigilância, o inimigo pode aproveitar esse tempo para semear a ansiedade e a desordem em nossas vidas. Atos, palavras e decisões precipitadas podem levar a consequências indesejadas. Deus nos ensina a estar sempre alertas e preparados para enfrentar qualquer desafio, pois nas trevas o mal pode silenciosamente procurar nos atacar, e muitas vezes não percebemos. As forças das trevas não atuam apenas à noite, mas na verdade atuam quando estamos fracos, distraídos, ou quando não buscamos proteção espiritual de Deus. As batalhas espirituais nem sempre são claras e fáceis de perceber, mas se não vivermos em vigilância na palavra de Deus e sob sua proteção, seremos facilmente vulneráveis. Então você está disposto a viver em vigilância a todo momento da sua vida. Você está pronto para confiar na orientação de Deus para se proteger contra os desafios invisíveis. Deixe que a sabedoria e proteção de Deus sejam o escudo que o proteja contra todas as forças das trevas, não apenas à noite, mas em todos os momentos da vida. Quando permanecemos próximos de Deus
e vigilantes na sua palavra, sempre seremos protegidos e guiados por Ele, através de todas as dificuldades. Na Bíblia, somos lembrados de que somos filhos da luz, não pertencemos às trevas. Tessalonicenses 5. Este é um forte chamado de Deus, convidando-nos a viver na sua luz, sem nos deixar levar pelas trevas e distrações do mundo. A luz na Bíblia não é apenas iluminação física, mas sabedoria espiritual, entendimento da verdade, santidade e a presença de Deus em nossas vidas. Quando vivemos na luz, estamos vivendo sob a direção do Espírito Santo, sob a proteção e o amor de Deus. Viver na luz não é apenas reconhecer a presença de Deus em nossas vidas, mas também estar vigilante contra todas as tentações e desafios. Isso exige que cada um de nós esteja sempre alerta, vivendo com responsabilidade e cuidado em nossas ações, pensamentos e palavras. Deus não apenas nos chama para evitar as trevas, mas também nos convida a viver vigilantes para que não nos percamos ou esqueçamos da santidade e da proximidade com Ele. Para viver vigilante, precisamos estar plenamente conscientes do que está acontecendo ao nosso redor, não apenas no mundo material, mas também no mundo espiritual. Precisamos ter cuidado com as influências negativas externas e sempre buscar a orientação de Deus através da Bíblia, da oração e da união na comunidade de fé. Ao viver vigilante, não deixamos nada controlar nossas vidas, mas apenas a orientação de Deus como a única força em todas as decisões. Você pode estar se perguntando: como posso viver vigilante em um mundo cheio de tentações e desafios? A resposta é viver todos os dias dependendo de Deus. Comece o novo dia com oração, confie na sua orientação e sempre lembre-se de que você é filho da luz. A luz de Deus brilhará em você e o ajudará a superar todas as tentações. Não deixe que fatores externos roubem sua vigilância e santidade. Viva vigilante, atento e sempre mantenha sua alma e corpo puros. Quando vivemos na luz, não apenas vivemos uma vida cheia de bênçãos, mas também nos tornamos luz para o mundo ao nosso redor, guiando outros até Deus. Você está disposto a viver na luz de Deus, vigilante a todo momento, e não deixar-se levar pelas coisas temporárias e sem valor. Lembre-se de que cada decisão que você toma hoje afetará o futuro, e você pode mudar sua vida vivendo vigilante sob a orientação de Deus. Deixe a sua luz iluminar o seu caminho. Na Bíblia, a água não é apenas um elemento físico, mas um símbolo de vida, purificação e renovação espiritual. Deus usou a água para ilustrar verdades importantes na vida de seus filhos. A água é a ferramenta que Deus usa para purificar, limpar e trazer nova vida a nós. No entanto, é importante lembrar que quando a água é usada no momento errado, pode causar desequilíbrio espiritual. A Bíblia registra que a água tem o poder de purificar. Um dos símbolos mais poderosos é o rito do batismo, onde a água é usada para representar a purificação dos pecados e o começo de uma nova vida em Cristo. Jesus nos deu um excelente exemplo sobre a importância da água no batismo, quando ele foi até João Batista no Rio Jordão e foi batizado para cumprir toda a justiça, Mateus 3,15. Através desse ato, ele não apenas purificou os pecados, mas também abriu o caminho para todos os que creem nele e desejam viver na graça e no perdão. A água também é a imagem da água viva que Deus promete dar a todos os que creem nele. Em João 4,14, Jesus diz: "Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será uma fonte de água a jorrar para a vida eterna."
Esta água viva é a presença do Espírito Santo que preenche e renova nossas vidas. A água viva de Deus traz paz, força e capacidade de transformação. No entanto, é importante que usemos a água no momento certo e nas circunstâncias adequadas. A Bíblia também nos ensina que quando a água não é usada no momento certo, ela pode causar desordem. Às vezes agimos precipitadamente ou sem reflexão, e essas decisões podem ter um impacto negativo em nossa espiritualidade. Assim como tomar banho no momento errado pode causar um desequilíbrio em nossa vida espiritual. A água fora do tempo pode se tornar um símbolo de desordem e confusão, em vez de trazer vida e purificação, como Deus deseja nos dar. Isso se aplica não apenas ao batismo, mas a todas as decisões em nossas vidas. Quando não vivemos de acordo com o tempo de Deus e não seguimos sua orientação, podemos abrir portas para dificuldades e perdas. Precisamos perceber que Deus estabeleceu uma ordem perfeita em todas as coisas, desde os menores atos até as maiores decisões em nossas vidas. A água é vida, mas se não agirmos no tempo certo, podemos permitir que a água se torne uma ferramenta que não nos beneficia. Então você está disposto a viver segundo a orientação de Deus, usando a água, o símbolo da vida, no momento certo em sua vida. Deixe que a purificação e a nova vida de Deus entrem em sua vida e não permita que decisões feitas no tempo errado interrompam a paz e as bênçãos que Deus deseja lhe dar. Viva sob sua orientação, e você verá que a água, vida e purificação, trará uma renovação maravilhosa para a sua vida. A água é um elemento muito especial na Bíblia, trazendo vida e purificação. No entanto, como tudo na vida, a água também deve ser usada no momento certo. Usar a água no tempo certo ou errado não afeta apenas o corpo, mas também impacta profundamente nossa vida espiritual. A Bíblia nos oferece lições importantes sobre como usar a água corretamente, ilustradas por histórias e exemplos concretos. Uma das histórias mais notáveis sobre usar a água no tempo certo é a de Naamã, o comandante sírio que foi curado da lepra ao se banhar no Rio Jordão. Quando Naamã foi ao profeta Eliseu para pedir cura, o profeta não veio pessoalmente, mas enviou a mensagem pedindo-lhe que se banhasse no Rio Jordão. Inicialmente, Naamã ficou insatisfeito, pois o Rio Jordão não era tão grande e limpo como os rios em sua terra natal. Mas quando ele decidiu obedecer e se banhou no rio, foi completamente curado. Reis 5, 10, 14. Isso mostra que a obediência e o uso da água no tempo certo são a chave para receber a cura e as bênçãos de Deus. Por outro lado, a Bíblia também traz um exemplo de como a água se torna uma ferramenta de destruição quando o homem desobedece. A história de Noé e do dilúvio é uma lição clara sobre o erro no tempo. Quando a humanidade se afastou de Deus e viveu no pecado, Deus decidiu usar a água para purificar a terra, resultando no grande dilúvio. Gênesis 6 e 9. A terra inteira foi submersa, e apenas Noé, sua família e os animais escolhidos foram salvos na arca que Deus havia designado. Este dilúvio foi o resultado da desobediência e erro no tempo das ações humanas. A água, que é um símbolo de vida e purificação, se tornou uma ferramenta de destruição devido à desobediência do homem. Essas duas histórias são poderosos exemplos de como o uso da água no tempo certo ou errado pode levar a resultados completamente opostos. Naamã, embora inicialmente não entendesse o propósito, obedeceu e usou a água no tempo certo, trazendo-lhe cura. Enquanto isso, a humanidade nos tempos de Noé, por desobedecer,
fez com que a água se tornasse uma ferramenta de destruição no dilúvio. Você está disposto a viver sob a direção de Deus e usar a água no momento certo em sua vida. Lembre-se de que cada decisão que você tomar, por menor que seja, pode afetar seu futuro e sua vida. Viver no tempo certo e obedecer a Deus não só traz vida, mas também o protege de consequências indesejadas. Deixe que a sabedoria e obediência de Deus o guiem, e você verá que a água em sua vida trará cura, purificação e paz. Na vida cotidiana, às vezes não percebemos que cada ação, por menor que seja, reflete o nosso coração. Uma ação pode ser um ato de obediência ou um ato de desobediência. Por isso, a obediência e a desobediência, nas pequenas coisas, têm um impacto profundo em nossas vidas, podendo até mesmo decidir a proteção e as bênçãos que Deus tem para nós. A Bíblia nos mostra que cada ação grande ou pequena pode ser uma expressão do nosso coração. Deixe-me explicar melhor a importância da obediência nos detalhes pequenos da vida. A Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Isso enfatiza que a obediência a Deus mesmo nas coisas pequenas é o que Ele exige e valoriza acima de tudo. Não pense que a obediência só é importante nas grandes decisões. Na verdade, obedecer nos detalhes pequenos da vida traz proteção e bênçãos. Uma pequena ação, como fazer a coisa certa em situações difíceis, ou simplesmente viver com integridade no trabalho diário, é uma expressão da nossa obediência a Deus. Um exemplo claro da importância da obediência nas pequenas coisas é a história de Naamã, o comandante sírio. Naamã foi curado da lepra quando ele obedeceu ao profeta Eliseu e se banhou no Rio Jordão, um ato aparentemente simples, mas que exigia obediência total. Quando Naamã decidiu obedecer e seguir a orientação do profeta, ele foi completamente curado. Reis 5:14. Isso mostra que a obediência, até nos menores detalhes, como se banhar no rio, pode trazer cura e bênçãos de Deus. Por outro lado, quando desobedecemos e não seguimos a orientação em pequenas ações, podemos abrir a porta para confusão e escassez em nossas vidas. A história do rei Saul, em 1 Samuel 13 e 14, é um exemplo claro das consequências da desobediência em pequenos detalhes. Quando o rei Saul não obedeceu à orientação de Deus sobre esperar Samuel antes de oferecer o sacrifício, ele fez isso por conta própria. Isso levou à perda da proteção e das bênçãos de Deus. Como resultado, Saul perdeu o apoio de Deus e o reino. Então, por que a obediência nas pequenas ações é tão importante? A obediência não é apenas uma questão de seguir regras, mas uma expressão de humildade e confiança na direção de Deus. Quando obedecemos, estamos demonstrando que confiamos na orientação dele, que colocamos nossa fé no plano perfeito que Deus tem para a nossa vida. Cada pequena ação de obediência é uma afirmação de que estamos vivendo sob sua direção e proteção. E é por isso que a obediência traz proteção e bênçãos. Pergunte a si mesmo: você está vivendo de maneira obediente em cada detalhe da sua vida? Talvez você não perceba, mas cada ação, desde a maneira como você trata os outros, até as decisões diárias, reflete o seu coração. Quando você vive com obediência, mesmo nas menores coisas, verá que está sendo protegido e guiado pela sabedoria de Deus, e as bênçãos se derramarão sobre sua vida. Você está pronto para mudar suas pequenas ações e viver de acordo com a obediência a Deus em todas as circunstâncias. Lembre-se de que a obediência em cada pequeno detalhe
trará proteção e bênçãos que você não pode imaginar. Na vida, a ordem e o ritmo espiritual que Deus estabeleceu trazem um poder imenso. Cada um de nós pode aprender muito ao viver de acordo com o ritmo de Deus, especialmente em paciência e na capacidade de esperar o momento certo para agir. A Bíblia compara essa paciência à imagem do semeador. Assim como o semeador precisa de tempo para a semente crescer e se desenvolver, também precisamos de paciência para esperar o tempo que Deus determinou para cada evento em nossa vida. O poder da ordem no ritmo espiritual não é apenas agir no momento certo, mas também a capacidade de esperar com confiança e paz. Quando agimos de acordo com o tempo de Deus, não somos pressionados por emoções ou pressa. Por outro lado, quando somos impacientes e queremos que tudo aconteça imediatamente, facilmente, caímos no caos e não recebemos as bênçãos que Deus preparou para nós. A Bíblia, em Provérbios 19:2, nos alerta sobre a pressa. A falta de conhecimento é prejudicial. Quem é apressado peca. Isso mostra que quando agimos com pressa, sem esperar a orientação e o tempo de Deus, facilmente tomamos decisões erradas, resultando em consequências indesejadas. A pessoa apressada age apenas com base nas emoções momentâneas, sem refletir profundamente e sem ter plena consciência do que está acontecendo. Decisões assim geralmente não são duradouras e facilmente levam ao fracasso. Por outro lado, a pessoa sábia espera pacientemente pelo momento certo que Deus já determinou. Ela entende que tudo na vida tem seu tempo e agir no momento certo traz resultados muito melhores do que agir precipitadamente. A pessoa sábia sabe que a paciência não é apenas uma virtude, mas uma parte do amadurecimento e confiança em Deus. Quando vivemos de acordo com o ritmo divino, veremos que tudo acontece no tempo certo, e as decisões que tomamos nos levam a bênçãos, paz e prosperidade. Deus estabeleceu uma ordem perfeita no universo e somos convidados a viver dentro dessa ordem. Cada ação, cada decisão em nossa vida pode refletir a confiança no tempo que Deus planejou. Quando vivemos com paciência, esperando o momento dele, percebemos que tudo acontece de forma perfeita e que tudo em nossas vidas tem um propósito. Então você está pronto para viver no ritmo divino de Deus. Você pode deixar de lado as emoções momentâneas, as pressas e entrar em uma vida cheia de paciência, confiando no tempo que Deus tem para você. Lembre-se assim, como o semeador precisa de paciência, para ver os frutos você também precisa de paciência na vida para receber as maravilhosas bênçãos que Deus preparou para você. Viva no ritmo dele e verá que sua vida estará repleta de bênçãos e paz. Na vida, às vezes, nos deparamos com situações onde a ação apressada pode levar a consequências indesejadas. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre os perigos de agir sem pensar e de ser impaciente. Um exemplo claro disso está na história do rei Saul e de Eva, que por agirem com pressa, tomaram decisões erradas que não só afetaram a eles, mas também o seu povo e as gerações futuras. O rei Saul, segundo a Bíblia, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. No entanto, em um momento decisivo, Saul agiu apressadamente e desobedeceu a Deus. Essa história está registrada em 1 Samuel 13, 14. Quando Samuel não chegou para oferecer o sacrifício a Deus, Saul fez isso por conta própria, sem esperar pela orientação divina. Esse ato não só violou a palavra de Deus, mas também foi um reflexo da impaciência de não saber esperar pelo momento certo. O resultado
foi o julgamento de Deus, e Saul perdeu o apoio divino, assim como o seu reino. A história de Eva no Jardim do Éden também é um grande exemplo de impaciência e pressa. Quando a serpente a seduziu a comer o fruto proibido, ela não ouviu o alerta de Deus e agiu precipitadamente. O resultado não foi apenas um pecado, mas também a introdução. Você já se perguntou se um ato simples como tomar banho pode abrir uma porta invisível que leva à pobreza e ao infortúnio? Na Bíblia, até as ações aparentemente comuns têm o poder de transformar nossas vidas. Deus nos ensina que tudo tem o seu tempo, e esse tempo é a chave para determinar se estamos vivendo em paz e bênçãos ou se estamos abrindo portas para coisas negativas entrarem. Então, você tem realizado suas ações diárias no momento certo que Deus planejou para você? Hoje, não vamos apenas discutir uma ação simples como tomar banho, mas vamos nos aprofundar no impacto poderoso do tempo e das nossas ações guiadas por Deus. Tomar banho nos momentos errados pode afetar nossa saúde física e mental, gerando consequências imprevisíveis. Mas se você entender que cada ação tem um propósito, você será o responsável por controlar sua vida, não o acaso ou a ignorância. Você tem coragem de mudar a forma como vive, começando pelas pequenas decisões diárias? Vamos começar essa jornada para explorar e mudar a sua vida, seguindo o ritmo que Deus planejou para você. Você já se perguntou por que tudo em sua vida acontece em um momento específico? Eclesiastes 3:1 nos ensina que tudo tem o seu tempo e tudo que se passa debaixo do céu tem o seu momento. Deus não deixa as coisas acontecerem ao acaso, mas cada momento da nossa vida tem um significado profundo. O tempo não é apenas a passagem de segundos, mas é um presente valioso que Deus nos deu para vivermos uma vida plena e completa. Quando você vive de acordo com o ritmo do tempo que Deus planejou para você, você sentirá facilidade em tudo o que fizer e experimentará a paz e a prosperidade que Ele preparou para você. No entanto, se você não reconhecer e seguir o seu tempo, pode perder grandes oportunidades que Deus tem para você. Você está disposto a viver sob a direção de Deus para que cada minuto da sua vida se torne um momento de grande significado e bênção? Acredite no plano maravilhoso que Deus tem para você e caminhe com fé no tempo dele. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu uma ordem perfeita, onde cada momento tem um propósito sagrado. A luz separada da escuridão, o dia separado da noite, e tudo está disposto de forma maravilhosa por ele. No entanto, quando ignoramos essa ordem e agimos fora do ritmo de Deus, podemos abrir portas para a pobreza, infortúnio e caos em nossas vidas sem perceber. Tomar banho à noite, um ato aparentemente inofensivo, pode se tornar algo espiritual se não for feito no momento adequado. Na Bíblia, a água não é apenas um elemento físico, mas também simboliza limpeza, vida e restauração. No entanto, quando usamos a água em momentos inadequados, ela pode se tornar um fator vulnerável espiritualmente, abrindo portas para influências negativas. Reflita sobre isso. Você está vivendo no ritmo que Deus preparou para a sua vida? A noite não é apenas um tempo de descanso, mas um momento cheio de segredos espirituais profundos. Não deixe que as menores decisões, como tomar banho à noite, afetem a paz e as bênçãos que Deus preparou para você. Viva segundo a sua orientação, para se proteger dos riscos invisíveis e abrir novas oportunidades em sua vida. Lembre-se de que Jesus, o modelo perfeito de perfeição, sempre soube o momento certo para todas as suas ações. Em Marcos 1:35, a Bíblia relata que, de madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto e ali orou até encontrar o Pai. Ele escolheu o momento, não por acaso, mas como uma escolha intencional, mostrando uma profunda compreensão da importância do tempo em tudo o que ele fazia. Cada momento do dia tem um propósito espiritual único. A manhã tem seu propósito, a tarde tem seu propósito, e a noite é um momento especial. Quando o mundo espiritual opera com mais força do que nunca, a noite não é apenas um tempo para descanso, mas também é quando as forças invisíveis operam intensamente, criando influências profundas que não podemos ver com nossos olhos. A Bíblia mostra que a noite é o momento em que o medo e o tremor se apoderam de batalhas espirituais entre a luz e as trevas. Você percebe que, quando age à noite, pode estar inadvertidamente abrindo uma porta para que as coisas negativas invadam sua vida?
Esses eventos não são acidentais, mas fazem parte do plano espiritual de Deus, onde ações no momento errado podem levar à pobreza, infortúnio e caos. Portanto, esteja mais consciente de cada momento, especialmente quando a noite cai. Deus estabeleceu tudo em uma ordem perfeita e, se vivermos de acordo com o ritmo dele, encontraremos paz, prosperidade e proteção. Você está disposto a ajustar sua vida de acordo com esses ritmos espirituais? Na Bíblia, muitos eventos importantes aconteceram à noite, e esses momentos têm um profundo significado espiritual que não podemos ignorar. A noite não é apenas o período para descanso, mas também é o tempo para estarmos em silêncio, refletir e nos conectar mais profundamente com Deus. Esse é o momento em que decisões espirituais importantes podem ser tomadas, afetando nossas vidas de maneiras que às vezes não podemos ver com os olhos. Um dos eventos mais importantes na Bíblia que ocorreu à noite foi a morte dos primogênitos no Egito, no livro de Êxodo, quando Deus ordenou ao anjo que destruísse os primogênitos dos egípcios. Isso aconteceu durante a noite, quando as trevas cobriam a terra, trazendo uma lição sobre o julgamento e o poder de Deus. Foi o momento em que sua justiça e poder se manifestaram claramente. Também não podemos esquecer do evento em que Jesus foi preso durante a noite no jardim de Getsemane. Embora soubesse o que aconteceria, ele seguiu o plano estabelecido pelo Pai. A noite foi o momento em que Judas o traiu, mas também foi o tempo em que Jesus demonstrou seu amor incondicional e grande sacrifício. Quando a Bíblia diz estava escuro, isso representa a escuridão espiritual que Judas entrou ao escolher trair. Cada evento que ocorre à noite contém lições sobre a importância do tempo e da vigilância em nossas vidas. A noite, segundo a Bíblia, não é apenas o tempo para descanso, mas também o momento em que podemos tomar decisões espirituais significativas. Você está pronto para perceber que cada noite oferece uma oportunidade para encontrar paz, vigilância e a direção de Deus? Tomar banho à noite pode parecer um ato simples, mas, se não for feito no momento certo, pode servir como um lembrete da necessidade de viver com atenção plena em nossa vida. A Bíblia nos ensina que todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite, nem às trevas. Esta é uma lembrança poderosa de que não devemos viver segundo o instinto, mas precisamos viver com consciência, vigilância e sob a orientação de Deus. Quando tomamos banho tarde da noite, especialmente em momentos em que as forças espirituais estão mais ativas, não estamos apenas quebrando a rotina, mas também podemos, sem perceber, perturbar a ordem sagrada que Deus estabeleceu. A noite não é apenas o momento de descanso, mas também o tempo em que podemos sentir e nos conectar profundamente com Deus. Por isso, viver com consciência e vigilância em todas as nossas ações, até nas mais simples, é importante para manter a paz e as bênçãos em nossa vida. Jesus nos ensinou, dizendo: não durmam como os outros, mas mantenham-se alertas e sóbrios. Este é um chamado para vivermos com responsabilidade e consciência sobre todas as nossas ações. Ações aparentemente inofensivas, como tomar banho à noite, podem se tornar uma oportunidade para praticarmos a vigilância e obedecermos a Deus em todas as situações. Cada decisão, por menor que seja, pode fazer uma grande diferença em nossa vida espiritual. Você está disposto a manter-se alerta e viver sob a orientação de Deus em cada momento da sua vida?